Boa tarde, minha gente, que delícia! Quinta-feira, quase sexta, né? Sabe o som, só por causa disso, Marquinhos? Que delícia! 25 de setembro é dia do rádio e pra gente comemorar essa data, a gente vai contar um pouquinho da história da rádio pra vocês. Põe na tela, Natan. No Brasil, as primeiras experiências radiofônicas foram feitas pelo padre Roberto Landel de Moura, em 1893, em São Paulo. Ele é considerado o pai do rádio brasileiro, mas a primeira transmissão oficial aconteceu em 7 de setembro de 1922, quando foi lido o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Era o começo da primeira estação do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto e pelo engenheiro Henrique Morizzi. A emissora foi doada ao governo e deu origem ao que hoje é a Rádio MEC. Programa 1 Especial. A década de 30 marca o auge do rádio como veículo de comunicação, refletindo as mudanças pelas quais o país passava. Em 1935, nasce o programa A Voz do Brasil, que na época se chamava Hora do Brasil. Um ano depois, foi a vez da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com programas de auditório e radionovelas. A década de 40 também foi muito importante para a consolidação do veículo. Nesta época, surgiram a Revista do Rádio de Anselmo Domingues e o Repórter Esso. Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press. Nos anos 50, o rádio passa a dividir espaço com a televisão. Diante da nova tecnologia, ele se aperfeiçoou e permanece como uma poderosa ferramenta de comunicação de baixo custo e amplo alcance, capaz de promover o acesso à informação e a liberdade de expressão. Quero mandar um beijo especial a todos os nossos colegas radialistas que nos assistem. Está começando o programa Acontece ao vivo aqui na sua TV Pantanal, canal 22 Rede TV. E o Acontece um oferecimento de Quitilar, a sua casa mais alegre. A Quitilar fica bem ali na Rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone de lá é 3321-1568 e também na Avenida 15 de Novembro, 870, no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá, tem muita coisa para você arrasar na decoração da sua casa e também presentear os amigos. Não é? Incrível! Gente, eu quero falar de um assunto muito sério agora. O alcoolismo. Estudos apontam que um doente alcoólico causa transtorno a pelo menos 15 pessoas que convivem com ele, seja na família, no trabalho ou no meio social. Mas é possível ter um convívio mais sereno e harmonioso com seu familiar alcoólico. E é por isso que nos dias 26 e 28 de setembro, Cuiabá vai sediar o 22º Seminário de Serviços Regionais do Grupo de Familiares Al-Anon. Eu converso agora com Nilce Totino. É isso, Nilce? Isso. Bom dia. Bom dia. Um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu estar aqui. Para falar desse seminário. Mas antes que você fale do seminário, eu quero que você conte um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores. Fale um pouco mais sobre Al-Anon. O Al-Anon é um grupo de ajuda a familiares que sentem que a sua vida são afetadas pela doença do alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como doença. Uma doença, né? E infelizmente não, vamos colocar melhor. Atualmente já há a possibilidade de mais pessoas receberem essa informação, como espaços como vocês estão nos oferecendo aqui, para que a gente informe que realmente o alcoolismo é uma doença. Não tem cura, mas os familiares que convivem com um doente aprendem uma maneira nova de encarar a vida, de se relacionar bem com a doença e promover para a sua vida, como você mesmo disse, um pouco mais de serenidade. Não tem cura, mas tem controle, né? Não tem cura, ela é incurável, de terminação fatal, mas ao controle quando o doente alcoólico se dispõe a não ingerir o primeiro gole. E para o familiar, quando ele se dispõe a olhar para si, a parar de controlar, né, de ser obsessivo pela vida do outro, em querer fazer o outro parar de beber a todo custo. Isto gera uma ansiedade muito grande, gera uma dificuldade de relacionamento enorme entre as pessoas, a família cria conflitos intermináveis por essa questão. Nós sabemos que existem muitos homens doentes alcoólicos, mas também há muitas mulheres. Exatamente, né? Mulher que, apesar do papel da mulher hoje está
pouco mais modificado em relação à postura rígida de ser a rainha do lar, mas ela ainda tem o papel da educação. E quando falha essa educação, quando falha esse apoio afetivo que a mulher pode oferecer, as consequências para uma pessoa na vida adulta são irreparáveis. Vamos falar do seminário. O seminário acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Isso. Quais são os temas que vão ser abordados nesse seminário? O seminário é da região centro-oeste, que vai acampar também o norte do país, o Amazonas, Acre, pessoas do Acre estão vindo para cá. Isso é fechado porque os membros que já frequentam os grupos precisam receber informações de como tratar, de como levar essa mensagem de esperança ao público em geral. Há também a questão da estruturação desses grupos, que aqui no Mato Grosso nós temos 11 grupos, 7 na capital, para receber esses familiares que por acaso estejam nos ouvindo e que queiram aceitar esse convite de conhecer uma vida nova. Então esse seminário, nesse primeiro momento, está fechado, mas no dia 13 exatamente. De novembro tem mais um, né? Tem. Que está aberto, tem como você que está em casa, tem algum alcoólico na família e gostaria de ter mais informações, né? Isso. De como conviver de uma forma mais harmoniosa e serena com esse parente, esse familiar. No dia 13 estão 13 abertas, de novembro, as inscrições estão abertas, né? Como é que eu faço para fazer inscrição? Nós temos dois telefones e o site. O telefone de Alcoólicos Anônimos, que é 3321 1020. O telefone do Alanon, aqui em Mato Grosso, 3624 1375. Vamos falar mais devagar, Nilce? Desculpa. Para os nossos telespectadores que estão em casa poderem anotar, fazer esse serviço de uma forma bem feita. Ok. Do AA, 3321 1020. Tá. Do Alanon, 3624 1375. E o site www.aamt.org.br. Esse está na tela, a gente já colocou para mais informações. É uma doença muito séria, mas que podemos contornar. Exatamente. Isso é muito importante a gente frisar. Eu gosto esse espaço, acho que é para isso, sabe? A gente tem que correr atrás de informação. Ela tem um processo, como eu disse, se não se cuida, de terminação fatal, mas ela também tem um processo de recuperação que vale a pena investir na vida. Vale a pena acreditar no ser humano além da doença, né? Muita neurose que o familiar também desenvolve e que pode entender, pode aceitar e pode procurar até uma ajuda profissional para recuperar essa vida. Essa neurose saudável. acaba atrapalhando, não é? Sem dúvida. Acaba reforçando ainda mais o alcoolismo em quem está nessa situação, né? Porque é uma coisa voluntária. O alcoólatra, ele tem que assumir essa condição para poder se livrar desse problema, né? Tem que estar disposto, assim como um familiar também, disposto a entender que ele precisa ajudar. A família toda está envolvida na doença, então a família toda precisa se tratar. O tipo de neurose que a gente conhece e que percebe ao longo do tempo é a questão da mania de perfeição nos filhos, por exemplo. Filhos têm que ser perfeitos em tudo aquilo que fazem. Ave Maria, a perfeição não existe. Exatamente. Gente, a gente tem que ser feliz. Eu falo isso todos os dias, né, meninos? E aí essa questão de buscar essa perfeição em tudo que faz gera uma neurose muito grande, uma ansiedade muito difícil de se lidar. A questão de relacionamentos futuros, né, é muito difícil se relacionar como um ideal de perfeição, visto que você cresceu com pessoas que na sua maneira de ver são totalmente imperfeitas, erradas, e você querer buscar o certo. Então você vai buscar em outros relacionamentos um ideal de perfeição que não existe, o que acaba trazendo muito sofrimento. Então para o filho, mesmo adulto, não só o adolescente, os grupos familiares têm essa proposta de ajuda também, que não é uma ajuda profissional. É uma ajuda baseada na troca de experiência. Eu falo do que eu senti, como é que eu... Filosofia do espelho, né? Exatamente. Como é que eu agi, como é que foi melhor em determinada situação, aplicar determinado recurso, que para nós, como grupos, são os 12 passos. E dentro desses 12 passos, ser uma pessoa boa, aceitar, amar a pessoa com compaixão.
além da doença. Acho isso muito importante. Deixar bem claro nisso, eu acho que para finalizar, que existe um anonimato, né? Sem dúvida. Os grupos estão preparados para receber as pessoas e preservar o anonimato e a identidade de todas elas. Então, o que acontece dentro do grupo fica dentro do grupo. É um sigilo profissional, uma ética profissional, assim como é o confessionário com o padre, com um líder religioso, que você fala com o sentimento, você fala da sua dor, que é uma dor da alma, que não é todo mundo que entende, só aqueles que passam por aquela situação. Por isso que é reconhecer. A filosofia do espelho, a metodologia do espelho, né? Exatamente. E aí, dentro da sala, essa preservação do anonimato. Por isso, essa questão de levar a informação, de levar a mensagem para fora dos grupos, ela tem que ser preparada como vai acontecer agora nesse seminário. Nós que viemos de São Paulo para preparar aqui toda a região centro-oeste e norte do país e acreditamos que isso vai dar bons frutos aqui para toda a região. Tá certo. Muito obrigada, Nícia, e sucesso nesses seminários. Muito obrigada pela participação. Sucesso para você também. Seja feliz. Por favor, não tente ser perfeita. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas no próximo bloco tem muito mais. Não saia daí. Estamos de volta com o Acontece. Eu quero agradecer ao estúdio Harry Van Diniz pelo cabelo e maquiagem, agende seu horário com o Ivan e arrase no visual. O telefone está aí no seu vídeo, 3634-0195. Bom, ele está no Museu de Imagem e Som de Cuiabá até o dia 10 de outubro com a exposição Patrimônio em Detalhes, Desenhos e Gravuras do Centro Histórico de Cuiabá. Eu recebo aqui Francisco de Assis. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer maior, Michele. Obrigado pelo convite. Claro, e eu quero falar um pouquinho, antes da gente falar sobre as gravuras do Centro Histórico de Cuiabá, eu quero que você conte pra gente como é que a arte entrou na sua vida. Ah, certo. Então é uma história muito curiosa, assim, muito longa, mas eu vou só tentar resumir. Não, pode contar pra gente, a gente tem tempo, né, José? Eu sou paraibano e moro aqui em Cuiabá desde 2005, desde 2005, 9 anos. Se apaixonou, comeu cabeça de pacu e ficou. Eu adoro Cuiabá, eu amo Cuiabá. Mas a arte surgiu assim na minha vida, eu acho que de uma forma muito espontânea. Assim. No interior da Paraíba eu sempre convivi com o meu avô recitando versos de literatura de cordel, assim, folhetos inteiros, assim. Isso sempre me marcava, às vezes nas reuniões de família, ele sempre comentava e era muito interessante, me chamava muita atenção. O cordel, por si só, as histórias fantásticas que o cordel proporciona, era muito interessante. Desde lá eu vinha desenhando. Não tem tradição na minha família de pessoas que trabalham com artes plásticas ou algo nesse sentido. Mas como desde criança eu sempre desenhava, pintava e acabei vindo aqui para Cuiabá em 2005 a convite de uma tia para passar um determinado período e aí já vão-se quase 10 anos aqui nessa Apaixonado. Sim. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer essa exposição. Tá. O Patrimônio em Detalhes a exposição surgiu de uma forma muito espontânea. Assim, eu sou estudante de arquitetura, estou no último semestre da faculdade e trabalhei em um órgão de preservação do patrimônio histórico, que é o IPHAN, aqui no Centro Histórico e frequentei esse espaço por muito tempo, assim, todos os dias, às vezes passando pelos mesmos locais, entrando nas casas das pessoas. Mas com um olhar diferente, né? Com um olhar, eu acho que um pouco mais detalhista, assim, das coisas. E sempre fotografava, encontrava cenas como o senhor Eurides e o senhor Benedito, que ficava escorado na janela da Voluntários da Pátria, e que me chamava muita atenção. E fui representando essas pessoas, fazendo alguns desenhos, de uma forma muito espontânea, não tinha-se a pretensão de fazer a exposição. Até que em parceria com a Lúcia, que auxilia na curadoria das obras, surgiu a oportunidade e estamos fazendo a exposição lá no Museu da Imagem e do Som. Tá certo. A abertura foi no dia 19, foi no né? dia 19. Como é que foi a abertura? Às 19 horas. Foi incrível, superou nossas expectativas, assim. Tinha um público muito agradável, amigos, famílias, algumas pessoas que se tornaram amigas, mas que foi muito interessante. São quantos trabalhos? São no total 23 trabalhos, com técnicas de desenho com lápis de cor aquarelável e nanquim. E nós temos algumas imagens, né, Natan? Você vai passando pra gente? E xilogravura. Aí, ó. A xilogravura que seria um xodó, assim, com o qual eu gosto muito. E tem um também que é giz pastel, que é do retrato do senhor Benedito, lá na Voluntários da Pátria. Eu acho interessante pontuar que é o centro histórico de hoje.
da cidade de Cuiabá de hoje. Existem 3 gravuras de um bem que é muito emblemático, que foi demolido em 68, que é da antiga catedral. Essa demolição, notamos na literatura e conversando com pessoas, causou um marco, né, muito forte nos moradores, e aí eu fiz questão de deixar 3 trabalhos com essas. Mas as outras, no geral, são sobre o centro de hoje. Muita gente pensa que o centro não tem nada de interessante, deve-se demolir tudo. A exposição vem provar o contrário, mostrar que os detalhes é que fazem que ele se torne mais vivo, mais né, representativo, mais vivo, muito mais importante para a cidade. Vai até o dia 10, né? Isso, vai até o dia 10 de outubro, lá no casarão do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, lá no MISC. Que é lindo, eu já tirei fotos que lá. É incrível. É incrível. O horário de funcionamento do museu é das 8 até as 18 horas. Está lá o Cristóvão, que vai estar recebendo todo mundo. Manda um beijo pro Cristóvão, ele sempre me atende, dá várias sugestões de pauta, né? Um beijo, querido. Então vamos convidar os nossos telespectadores para irem até lá, conferirem de perto essa exposição? Vale muito a pena, quero convidar a todos para que possam visitar a exposição Patrimônio e Detalhes no Museu da Imagem do Som de Cuiabá. Vai ser uma grande satisfação e tenho certeza que vão sair de lá, pelo menos notando alguns detalhes a mais que talvez não conhecessem sobre o centro da cidade. E deixar claro para quem tem casa que é gratuito, né? É gratuito, a entrada é gratuita, a visitação. A exposição conta com, são desenhos, gravuras, tem alguns textos também de cordel que eu fiz falando sobre a cidade, sobre o patrimônio. E tem também alguns objetos que fazem parte da arquitetura aqui do centro. Tem uns tijolos de adobe, para quem nunca viu, ladrilhos hidráulicos, tem um balcão metálico, tem umas telhas cerâmicas lá. E o casarão por si só também já é muito emblemático, já é muito representativo. Com certeza. Tá certo. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço, Michele. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas no próximo bloco tem Overdose, 12 horas de muita atividade cultural que rolou no Sesc Arsenal. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Acontece. Eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Chopin, número 65. O telefone para qualquer informação é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá, tem um monte de coisa bacana para você montar o seu look e arrasar. E na última semana, um evento de 12 horas de atividades culturais marcou o final de semana no Sesc Arsenal. Veja a matéria com Cíntia Faria. Põe na tela, Natan. O Overdose é assim, uma maratona cultural. O evento inicia 14h e segue até 2h, 12 horas. Espetáculos de dança, teatro e música, além de oficinas, cursos, contação de histórias e exibição de filmes. Nesta edição foram 24 atividades, tudo gratuito e aberto ao público interessado. O Overdose é uma grande festa para encerrar nossa Mostra Guaná. Mostra Guaná, que é uma mostra que já está acontecendo desde o dia 11, que tem o objetivo de mostrar um pouco da produção local. Então a gente tem aqui artistas de literatura, dança, música, teatro, artes visuais, cinema, nesse grande encontro. O evento reúne crianças e adultos. Ana Júlia Amorim tem 9 anos e adora frequentar o Sesc Arsenal. Eu faço teatro e coral. E quando tem uma atividade, já aproveito para ficar aqui com a minha Alice e a minha irmã. Você gosta de estar sempre por aqui, você vem toda quarta, sexta e sábado. E quando tem as atividades como hoje, já aproveita para participar também. Aí, por que você gosta tanto de estar aqui? Eu acho divertido, legal, porque também tem muitas atividades que eu gosto. Por que você gosta de frequentar o Sesc Arsenal? Porque tem várias atividades que eu gosto de fazer. Esse grupo de mães resolveram fazer um piquenique. Trouxeram os filhos para as atividades e depois pausa para um lanche e bate-papo. Uma tarde maravilhosa, né? Já assistimos o teatro ali, né? Um espetáculo, foi assim, sem dúvida, um dos melhores, né, na nossa tarde. Aí aproveitamos, trouxemos nossas crianças, fazer um piquenique com as crianças, né? Para eles nada melhor, né? Então eles gostam muito. E quem estão aqui? São amigas, parentes? Quem? Por incrível que pareça, hoje praticamente estamos nos conhecendo hoje, né? São as mães das crianças na escolinha onde meu filho estuda, né? Esse aqui é o coleguinha dele também, que estuda lá. Então, assim, nós por telefone, né, falamos, vamos marcar uma tarde lá no Sesc Arsenal e fazer um piquenique à tarde com as crianças. Vamos, aí reunimos todos aqui. Você está fazendo aqui o piquenique, o que você já fez aqui hoje? Me conta. Um dia eu já brinquei ali eu brinquei no parquinho de montar. Uhum. E
E ó, ali na escolinha eu brinco de muita coisa, de xadrez. E você assistiu ao teatro hoje também? O que você achou? Eu fui no palco. É mesmo? Aham. Participou do teatro, então? Eu dancei. Para quem perdeu essa edição do Overdose, ano que vem tem mais. Mas, enquanto isso, pode ficar atento à programação do SESC. Sempre tem uma atividade interessante. O SESC, de maneira como tu tenta proporcionar uma atividade diferenciada, uma atividade que as crianças, as pessoas não têm normalmente, né? Seja um espetáculo de teatro de qualidade, um espetáculo de música diferente, né? Fora o fato do jardim, que é um grande espaço para receber essas crianças para cá, que vêm brincar, que vêm se encontrar, vêm se divertir. Incrível! Sesc Arsenal sempre com programações muito bacanas, né? Um beijo para o João Moura, um beijo para Alice, né? E agora é hora das notícias do dia com a nossa diva, já está pronta, né? Eu estou, Camila já estava Piacente. com saudade de aparecer aqui no Acontece. Eu já estava ficando aflita de ficar de fora do Acontece. Que absurdo, né? Você falava, José, o que é isso? Eu estava louca para acontecer e José não me deixava acontecer. Eu não sei o que está acontecendo com o José. Eu tenho que levar um papo com ele fora do ar. Mas olha, vamos correr, porque daqui a pouco ele vira e fala assim, olha, acabou já seu não tem tempo. É, ele tem essa mania, né, de fazer isso com a gente. Mas olha só, uma notícia, a gente começa hoje falando de saúde, Michele. Sabe os remédios para emagrecer? Que eles estavam proibidos, né, pela Anvisa há um bom tempo, né? Tem uns mais conhecidos, uns menos conhecidos, mas enfim, o princípio ativo estava proibido, apesar de que algumas pessoas ainda conseguiam, né, adquirir esse medicamento no chamado mercado paralelo, que não é indicado para ninguém, né? É bom a gente deixar claro que é preciso sempre consultar um médico. Pois pra agora tomar qualquer tipo de remédio, né? Para remédio para emagrecer ainda mais. Com certeza. E agora esses medicamentos eles voltaram a ser liberados pela Anvisa. O Senado consultou, né? Na verdade o Senado fez uma pressão, vamos falar bem a língua popular aí, fez uma pressão para que o Ministério da Saúde liberasse. A Anvisa agora liberou, mas tem que ter toda uma precaução. Tem que ter receita controlada, tem que ter a participação do médico, mas o fato é que agora esses medicamentos voltaram a ocupar as prateleiras das farmácias. Mas, como a gente já falou, tudo com moderação, não é? Tudo com muito cuidado, médico, exames, fazer tudo certinho para não, não ter problemas depois, né? E por falar em cuidado, eu sei que a gente já falou aqui várias vezes da questão dos radares que estão começando a se espalhar pela cidade, não é? Alguns deles já estão instalados e quando a gente passa, principalmente ali na Beira-Rio, a gente pode ver que ele já está tirando foto, né? Já tem toda aquela situação, tem um limite de velocidade estipulado. Pois bem, por enquanto, como a gente já disse aqui, eles estão em caráter educativo, mas para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, em 30 dias que foi implantado esse novo sistema em caráter educativo, já foram emitidas pelo menos 700 multas. Ave Maria. Educativas, deixe claro que ninguém vai pagar por isso por enquanto, mas é uma forma da gente perceber que, de um modo geral, os motoristas não estão prestando muita atenção, não é? Não estão aí se precavendo. E logo, logo, a última informação que a gente tem é que depois das eleições, isso já vai mudar, já vai começar a valer mesmo. Então é o tempo que a gente tem para se preparar, não é? Devia já usar esse tempinho aí e tirar um pouco o pé do acelerador, né? Esse recado vai para todos nós, de um modo geral. Todos nós. Com certeza. Obrigada, Camila, pelas informações. E amanhã é sexta-feira! Ainda bem, né? Ainda bem, né? Tem mais notícias amanhã. Muito obrigada pelas informações de hoje. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui, né, José? Mas você que está em casa pode falar com a gente através do 3642-1500 ou através do nosso e-mail, acontece@tvpantanault.com.br. Liga aqui pra gente, peça sua matéria que você gostaria de ver, faça a sua denúncia, dê a sua sugestão, enfim. As portas estão abertas da TV Pantanal e os ouvidos também para ouvir todas as suas reclamações, as suas reivindicações, por que não? Lembrando que às 13h30 você acompanha a nossa reprise, continuam ligados aqui na TV Pantanal, você sabe que a nossa programação é a melhor, né? Às 11 horas tem o Luke Marlon e o De Olho na Cidade, depois tem o Preto no Branco, depois tem o horário eleitoral, aí depois tem o Preto no Branco e depois tem o Pantanal Esportes com a Cíntia Faria. À noite você fica com o programa do Pop, às 8h20. Quero mandar um beijo pro cheiroso do Everton Pop. Ontem eu assisti o programa dele, estava incrível. Olha, você tem que assistir. Logo em seguida tem o programa Opinião, que está fazendo o maior sucesso, né, José? É líder de participações, de reclamações,
Muito bom. Quero mandar um beijo especial para essa técnica fantástica que arrasa todos os dias colocando esse programa no ar com maestria. Um beijo especial para você que nos assiste. Amanhã a gente se encontra aqui de novo ao vivo às 8 horas da manhã. Quero mandar um parabéns especial para Beth, minha amiga, querida irmã, que está completando feliz aniversário hoje, não pode? Pode, né? Tem parabéns? Tem parabéns. Parabéns para você, amiga. Que você seja muito feliz, que tenha muita saúde, muita realização, muito tudo de bom para você, tá, querida? Parabéns para todo mundo que estiver fazendo aniversário essa semana, né? Um beijo no coração, fiquem com Deus e, mais uma vez, seja feliz, não tente ser perfeito. Afinal, a perfeição não existe. Não vamos ficar neuróticos, não, tá? Um beijo, fiquem com Deus.